Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo joga mal, perde o clássico para o Fluminense e fica em situação muito delicada no Campeonato Carioca. É bom demais para ser verdade. Jornalista crava que Lucas Paquetá é do Flamengo e já tem data para sua estreia. O que o Flamengo precisa fazer para sair dessa situação complicadíssima no Campeonato Carioca? Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de tristeza, né? Eu devo confessar para vocês que é muito ruim acordar no dia seguinte de uma derrota do nosso Mengão queridão, né? Porque tudo fica mais triste e o dia não começa nada bem. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar, seguir em frente, porque a temporada só está começando. E, aliás, começando muito mal para a gente, né? Que corremos aí o risco de ficarmos fora do quadrangular das quartas de final, uma coisa inédita aí nesses últimos anos do Flamengo. E ainda por cima, a gente vai ter que disputar aí um quadrangular da morte para não ser rebaixado. Ah, que coisa horrorosa! Que decepção, que situação, hein, ô Boto? Hein, ô Felipe Luiz? Ô BAP, vocês agora estão satisfeitos com a cagada que vocês fizeram? Que planejamento horroroso foi esse? Quando os garotos perderam para o Bangu na segunda partida, vocês já tinham que ter voltado contra o Volta Redonda com um time mesclado, todo mundo pediu isso, só vocês é que são os inteligentes, mas não, vocês insistiram nessa burrice e deu no que deu, uma vergonha para nós torcedores do Flamengo, que estamos sendo massacrados literalmente pelos antes, com inúmeras gozações, e se não fosse aí o BAP, pressionado pelos conselheiros do clube, mesmo tardiamente, fosse lá no Ninho, rodasse a baiana para consertar essa porcaria, mandasse vocês colocar o time misto aí, pelo menos, em campo, a coisa estaria ainda pior, né? Porque pelo menos a gente foi lá e ganhou do Vasco no sufoco de 1-0 e conquistamos 3 pontos importantíssimos para não termos que disputar o tal quadrangular da morte. Pelo amor de Deus, que vexame, que vergonha. Mas com esse resultado de ontem, a coisa ficou ainda mais difícil, porque a gente tem um jogo a mais do que os nossos adversários. O jogo de ontem foi uma das piores atuações que eu vi do Flamengo nesses últimos tempos. Não vou colocar a culpa no gramado. Já vi muita gente dizendo que o gramado estava pesado. E esse cara, para com isso. Ficou encharcado sim, porque estava ruim, era para os dois times. E o nosso Mengão jogou bem abaixo das minhas expectativas. O primeiro tempo, então, foi muito morno, foi um jogo equilibrado, um jogo chato, onde uma hora o Flamengo era melhor, outra hora o Fluminense jogava melhor, e o Fluminense, perdão, jogou sério o tempo inteiro, com muita disposição, porque sabia que era inferior tecnicamente ao Flamengo, com os seus medalhões que não jogaram nada. Eles marcaram alto e homem a homem, né? E o Flamengo não soube sair dessa marcação, homem a homem em cima, e terminou o primeiro tempo com um empate xoxo em 0-0, sem emoções, jogo muito chato e sonolento. Os 46 que foram lá devem ter ficado decepcionados. Aí veio o segundo tempo e o Felipe Luiz colocou o Pulgar no lugar do Baranga, do Alan. Não sei porque que esse cara entrou. Já tinha levado um cartão amarelo absolutamente desnecessário na lateral do campo. O cara dá uma porrada por trás. O cara é um criminoso, tinha que ter saído dali. E para mim esse bagre junto aí com o tal de Emerson Royal, que também é outra baranga horrorosa, foram os piores do time. E também tirou o Pedro, que ficou isoladíssimo lá na frente, porque o nosso time não tinha
tinha, né? Não tinha um construtor, faltou a Arrascaeta ali para ser o cabeça pensante do time, né? Não teve ninguém para lançar a bola, era uma correria desenfreada e dependia dos lançamentos do Léo Ortiz, que ontem esteve muito mal, né? Esteve irreconhecível, inclusive deu um passe vertical errado naquele gol do Fluminense logo aos 6 minutos do segundo tempo. E vamos combinar, né? O colombiano Carrascal não jogou nada ontem, foi muito bem marcado e os dois times abusaram das faltas, né? Transformando o jogo num tremendo cai-cai, principalmente depois que o Fluminense fez o seu gol, começou todo mundo a cair. Eu vi um time tocando demais a bola para trás, aquele time chato, recuando para o goleiro dá para lá, o outro dá para cá, e dá para ali, dá para cá. Eu fiquei irritado com aquilo, porque a gente precisava ganhar a porcaria do jogo e o time parecia sem forças para reagir. E vendo isso, né, o Felipe Luiz tirou o Carrascal e colocou o Plata. Trocou 6 por meia dúzia, também entrou, não fez nada. O time continuou apático e aos 20 minutos aí veio o segundo gol deles, né, numa entregada fantástica, gloriosa do Baranga Emerson Royal. A bola bateu na canela dele e sobrou lá para o John Kennedy, né, que está sempre agradecendo a boa marcação do Flamengo. Ele sempre faz gol no Flamengo e colocou aquela máscara ridícula do ursinho e sacaneou todo mundo. Demorou, mas ele colocou depois o Cebolinha, né, no lugar do Samuel Lino, e o time deu uma melhorada boa, né? Aos 27, numa cabeçada do Vitão, a bola sobrou para o Cebola diminuir o placar, mas o Fluminense foi melhor até o final, soube dar uma sofridazinha e conseguiu segurar o resultado que o coloca na liderança do seu grupo. Para mim, o único que se salvou nessa bagaça toda aí, nesse jogo horroroso, foi o goleirinho lá, o Andrew, né, que fez uma estreia muito boa, né, apesar do campo todo encharcado, escorregadio. Ele esteve sempre seguro, fez uma defesaça no primeiro tempo, fez uma saída muito bonita, soltou a bola na hora que ele viu que estava fora e mostrou que também sabe jogar muito bem com os pés. Foi uma boa estreia do Andrew, gostei. Na quarta-feira já começa aí o Campeonato Brasileiro 2026, né, contra o São Paulo, fora de casa, lá no Morumbi. E eu espero, sinceramente, que o Arrascaeta e o Jorginho voltem correndo, né, porque o time sem eles fica capenga, principalmente sem o nosso querido debochado, né? Mas esse aí vai ter que fazer diferença. E se o controle de carga deixar, a gente vai ter a alegria de ver novamente o nosso Arrascaeta em campo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora mesmo no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim, rapidinho, valeu, muito obrigado. Só uma grande combinação de resultados vai evitar que o nosso Mengão queridão jogue o quadrangular da morte, o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. Que vergonha, meu Deus! Depois de perder ontem para o Fluminense por 2-1, a situação do Mengão ficou muito complicada, né? Dependendo aí dos resultados da sequência dessa rodada, o Flamengo pode terminar virtualmente eliminado, né? Porque os 4 primeiros colocados avançam às quartas de final, já o 5º e o 6º entram em campo pelo quadrangular do rebaixamento. Produção, coloca aí pra gente como está a classificação do Grupo B. Botafogo em primeiro com 9 pontos, 4 jogos. Boa Vista em 6 pontos em 4 jogos. Madureira, 6 pontos, 3 jogos. Nova Iguaçu, 4 pontos, 3 jogos. Flamengo, 4 pontos, 5 jogos. E Maricá, 3 pontos, 3 jogos. Quais são aí os jogos restantes dos adversários do Flamengo? Coloca aí pra gente ver também. O Vasco venceu ontem, deu uma ajudinha para nós, venceu por 3-0, né, o Boa Vista e deu uma melhorada, né? No dia 30, o Boa Vista vai pegar o Sampaio Corrêa e vai encerrar sua campanha contra o Bangu no dia 7 de fevereiro. O Madureira pega a Portuguesa hoje, o Vasco no dia 2 de fevereiro e encerra contra o Volta Redonda no dia 8 de fevereiro. O Nova Iguaçu pega hoje o Volta Redonda, no dia 30 pega o Bangu e no dia 7 de fevereiro vai pegar a Portuguesa. O Maricá joga contra o Sampaio Corrêa amanhã,
contra o Volta Redonda no dia 2 de fevereiro e encerra sua campanha contra o Fluminense no dia 8 de fevereiro. O Flamengo precisa fazer o quê para sair dessa situação? Primeiramente, ele precisa chegar aos 7 pontos no último jogo, contra o Sampaio Corrêa, no dia 7 de fevereiro. Por outro lado, os principais postulantes não podem alcançar esse número. Em resumo, seria ideal que o Boa Vista, o Madureira e o Nova Iguaçu perdessem os seus 3 jogos que cada um tem ainda a cumprir. Ainda vale ficar de olho no Maricá, que está só 1 pontinho atrás do Mengão e também tem mais 3 jogos pela frente. Como já foi dito, o Mengão pode terminar essa rodada praticamente eliminado, se o Madureira e o Nova Iguaçu vencerem a Portuguesa e o Volta Redonda, respectivamente. O Flamengo não alcança mais os 2 primeiros e fica a 3 pontos atrás do Nova Iguaçu, que tem um melhor saldo de gols, 1 contra -4 do Flamengo. Olha aí, até saldo de gol. Os quintos e os sextos colocados dos 2 grupos vão jogar o quadrangular do rebaixamento. As 4 equipes vão se enfrentar em turno e retorno, com o último colocado caindo para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. É bom demais para ser verdade, está chegando a hora tão esperada pela nação rubro-negra, porque, segundo o portal GE, Flamengo e West Ham, enfim, chegaram a um acerto financeiro pelo Lucas Paquetá. O clube de Londres deu o seu ok para a venda do jogador por 41,2 milhões de euros, 255,9 milhões fixos, sem a inclusão de bônus por metas, e a discussão agora está na forma de pagamento. Os cariocas oferecem um parcelamento de 3 anos, mas o desejo dos ingleses é de receber esse valor em menos tempo, em 18 meses. As últimas vitórias do West Ham na Premier League, sem o Lucas Paquetá em campo, e a postura firme do jogador ao dizer que não quer mais voltar a jogar pelo clube londrino, ajudaram a destravar o problema da liberação. Caso haja consenso pela forma de pagamento, o Paquetá vai voltar ao Flamengo de imediato. Os clubes já iniciaram as discussões para encontrar um meio termo no impasse da quantidade de parcelas. Há um grande otimismo de que ambos flexibilizem suas pedidas e o parcelamento ficaria entre 2 a 2 anos e meio. E com isso, o Flamengo e o West Ham acreditam que até o meio dessa semana tudo estará resolvido. Se a negociação seguir da forma esperada pelos clubes e pelo staff do jogador, o desejo do Flamengo é que o Lucas Paquetá esteja já à disposição para a Supercopa Rei no próximo domingo contra o Corinthians em Brasília. Realmente seria sensacional. Além do aumento da proposta do Flamengo e da mudança no modelo, tirando cláusulas de bônus e garantindo o valor cheio para o West Ham, a evolução da equipe na Premier League fez essa diferença. Com as vitórias sobre o Tottenham e o Sunderland, o clube não somente ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento, como também a torcida se virou contra a postura do Paquetá e não quer mais vê-lo com a camisa do West Ham. Vale destacar que o Paquetá tem 29 anos e está no clube londrino, que pagou por ele ao Lyon da França 63 milhões de euros em agosto de 2022. Conforme o site Transfermarkt, nesse período o Paquetá jogou 139 partidas, fez 23 gols e deu 15 assistências. O jornalista Renato Maurício Prado, ontem na sua live, cravou que fontes ligadas a ele de dentro do Flamengo garantiram que o negócio está fechado e que o Paquetá vai parar o aeroporto na sua chegada ao Rio de Janeiro ainda nessa semana. Então é para comemorar, nação! Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Damião, que hoje está fazendo aniversário, 6.5, um garoto, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida para você, Damião. Tudo de bom, meu querido, comemore bastante o seu dia. Parabéns, Damião, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Seja muito bem-vindo, Paquetá. Pra cima deles, Mengão!